Então, gostaria de convidar o professor para já começar falando. É uma grande honra, né, que o professor que entende tanto do assunto, entende tanto de emergência, então, nesses tempos de pandemia, é uma grande riqueza, assim, trazer você, professor. Obrigado, João. Obrigado por me chamar de você de novo. Agora estou mais jovem. Gente, é muito bom estar aqui conversando com vocês. Estou muito feliz. Fazia tempo que eu não conversava com vocês, né? Assim, para quem não me conhece, faltou ele falar que eu sou muito afetivo, né, João? Fala aí, eu falo muito de amor, as coisas e tal. Então, estou morrendo de saudade de vocês e Não, tal. ele sempre dá abraço nas pessoas, assim, Pois é. Então, eu sinto falta dessas coisas. Só assim, a Tayane falou comigo, tem alguns entregantes, um grupo de gente que não é da medicina. Quando eu montei essa apresentação, pensei muito em vocês que não são da medicina. Eu tenho só uma dificuldade que eu não, assim, eu só manjo de um pouco, sei lá quanto, mas é muito pouco de medicina, entendeu? Então, eu vou falar o máximo aberto que eu conseguir, e eu acho que é para generalizar tudo. Eu não estou no ambiente de fala das outras áreas, né? Então, é difícil falar pelas outras áreas, mas, em geral, segue o mesmo caminho que pela medicina. Mas eu realmente gostaria que vocês ficassem bem à vontade para perguntar. E se eu falar alguma coisa muito específica, se eu falar alguma coisa muito... Vocês me parem, voltem, me perguntem de novo, porque a ideia aqui é a gente bater um papo bem importante. A minha apresentação é curta de propósito, porque eu quero dar tempo para vocês perguntarem. Eu prefiro muito mais debate do que apresentação, para ser bem sincero, assim. A minha apresentação vai ser mais um guia da discussão que eu vou fazer com vocês. E como é uma liga de ética e bioética, eu quero pontuar as coisas mais importantes desse debate que é complexo. Eu teria que ficar, tipo, sei lá, horas, semanas falando disso. Mas já me coloco à disposição, tá, gente? Assim, o debate começa agora. Quem quiser conversar comigo, quem quiser... Então, para quem não me conhece, o João já apresentou, sou clínico geral, não fiz especialidade depois, a minha especialização é em bioética. Eu adoro a clínica geral, sou um apaixonado pela clínica geral. Hoje eu falei para uma aluna nutricionista, eu falei assim, cara, eu sou louco por clínica, então tem esse viés de quem ama a clínica geral. Amo o SUS, sou 100% SUS, não faço consultório. Toda a minha renda vem do SUS por filosofia, e tenho muito orgulho de falar isso. Então, assim, esse é o meu... Sempre trabalhei na Unicamp, hoje eu trabalho no pronto-socorro da Unicamp. Desde o começo da pandemia, eu peguei todas as fases dela, estou nela. Eu acho que, para quem... eu sou do time que acredita, então desculpa o pessoal que acredita pouco, mas eu acho que, graças a Deus, eu não fui afastado em nenhum momento. Acho que eu tinha que, sei lá, seguir essa missão aí. Então, foi aí. Então, quem quiser perguntar qualquer coisa no final da apresentação, desde como que está no hospital, desde como que foi enfrentar, estou aberto aí para vocês, como que foi ficar 4 meses sem ver a família, enfim, essas coisas. Não esperem de mim fotos de heróis sem capa, porque eu não concordo com isso, e não esperem de mim fotos com máscara cortando o nariz, que eu também não sou desse. Então, a gente vai seguir aí. Então, hoje a gente vai bater um papo sobre os tratamentos sem comprovação científica, né? E um dilema bioético em meio à pandemia. Então, só para começar, vocês já colocaram um título que... Nossa Senhora, né? Eu vou começar pelo título, só para vocês entenderem o tamanho do problema que a gente tem que trabalhar aqui. Dilema, né? O que é um dilema? O dilema é um conflito, geralmente, entre dois valores, ou duas coisas, vamos colocar assim, que são antagônicas e que não conseguem conviver em si. E para ser um dilema verdadeiro, não tem resultado perfeito. Os tratamentos sem comprovação científica, eles são muito mais do que um dilema. Eles são tantos dilemas em um só, que a gente consegue chamar de problema. Quem usa esse termo, e talvez vocês já tenham ouvido falar isso com a Dani e tal, é o Diego Gracia, né? Quer dizer, um problema bioético é um problema que é formado por vários dilemas e que, por isso, ele não tem solução e a gente tem que inventar uma solução nova. Então, o tratamento sem comprovação científica durante a pandemia,
ele foi vários dilemas em um só, em vários momentos, e aí então ele se configurou um problema bioético. Tudo bem? Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar aqui para vocês, para reflexão. Tudo bem? Vamos fazer um backup. Então, pô, lá para março, na verdade, em dezembro, né, foi quando a China descobriu, fez o diagnóstico da doença, mas assim, fevereiro, final de fevereiro, começo de março, começou o Covid chegar aqui. A pandemia começou lá em novembro, dezembro, começou a se alastrar em janeiro, fevereiro, foram começando a falar, e aí a pandemia de uma doença altamente infecciosa, e que a principal característica dela, que é uma tristeza profunda, e vai ser uma marca, uma cicatriz no mundo, é que ela causou a morte de muita gente. Assim, eu não sei se vocês conhecem pessoas próximas que faleceram, eu conheço, infelizmente. Eu vi muita gente morrer, de todas as idades, apesar daqui no HC a nossa mortalidade não ter sido tão alta, e não porque a gente é especial, mas, enfim, pela própria característica do serviço. Então é isso, né? A gente entendeu um mundo completamente diferente com a chegada da pandemia do Covid e com a morte batendo a nossa porta, né? E aí, qual que foi a resposta do mundo? Como que a gente respondeu a essa pandemia? Né? Pô, como a gente sempre respondeu, vamos para a ciência, né? Então, a Organização Nacional de Saúde, junto com as principais revistas biomédicas, começaram aí, pô, vamos pesquisar, vamos saber como que é e tal. E aí que veio a primeira questão, né, cara? Porque é uma doença viral, e como doença viral, a gente nunca achou tratamento para nenhuma doença viral na nossa história. A gente achou vacina, mas tratamento para doença viral a gente nunca achou. E fomos nessa corrida louca para achar um tratamento para cura de uma doença viral, né? Historicamente, a gente já saiu perdendo, porque nesse sentido, né? Porque não tinha, a gente nunca teve tratamento, as grandes pandemias, a gente nunca teve tratamento para gripe, né? E aí a única solução que a gente achou foi o isolamento social com todos os seus problemas que decorrem dessa medida, né? Então, a principal consequência aí é a consequência econômica, mas a gente tem consequência psicológica, etc. Beleza, mas e aí? Onde que entra o nosso ponto? O nosso ponto começa quando a gente entende que a gente não achou uma cura rápida. A gente não achou uma resposta. A nossa resposta é isolamento. Na verdade, a gente não viu qual que era a resposta. Isso é uma opinião minha, do Diego, tá, gente? Mas o mundo vendeu essa ideia de que a gente não tinha que fazer, assim, não tem tratamento, né? Então, as grandes revistas não acharam respostas, e aí veio o grande problema, porque no âmbito de tentar achar respostas, foram publicados alguns artigos e a gente começou a usar uma série de medicamentos que não tinham comprovação científica, de fato, né? E a gente teve retratações importantes das grandes revistas por causa disso. Mas quais são essas medicações, né? Vamos começar um por um. Agora é aquela hora que talvez o queixo caia, né? Eu já vou começar de cara, porque eu gosto de impactar, né? Vou começar de cara com a mais famosa, o Tamiflu, né? Pô, Diego, o Tamiflu não funciona? Gente, não. É isso aí, né? Então aí, Tamiflu não funciona. Diego, mas a Tamiflu não funcionou para H1N1 e tal. Gente, o Tamiflu, ele foi lançado numa pesquisa que foi financiada pela Bayern. A Bayern demorou 3 anos para liberar os dados da pesquisa, e quando foram tentar reproduzir as pesquisas do Tamiflu, viram que não dava certo. A gente tem pelo menos mais de 2 revisões grandes sistemáticas que está na Cochrane, que mostra que o Tamiflu não muda a mortalidade, não muda a morbidade, não muda tempo de doença. E a gente continua tendo muita gente que prescreve Tamiflu. A gente tem um Tamiflu nas recomendações de algumas sociedades, e a gente tem docentes da nossa instituição que recomendam o Tamiflu. Mas a verdade é que se você ler o artigo para ler, não tem evidência, entendeu? É isso aí. Então, eu acho que a gente tem que tomar bastante cuidado, né? Bom, aí vem os outros, né?
o que ganhou mais fama, que foi a cloroquina, que, assim, a cloroquina, ela saiu de um estudo francês. O próprio governador francês, quando saiu isso da cloroquina, como era um estudo que ele era inicial, ele era para ver colonização em via aérea, o governador francês falou assim, olha, a cloroquina não é uma medicação que muda a mortalidade. Esse foi o primeiro artigo, isso já veio junto do primeiro artigo. Né? E que ele não é um tratamento eficaz contra o coronavírus. E aí começou, né? Aí veio a ivermectina, veio a terapia de ozônio via retal, né? Assim, veio a vitamina D, e todos esses sem comprovação científica alguma. E o que eu mais gosto, né, que é o tal do histórico de atleta, né, que é altamente recomendado. Quem tem histórico de atleta é uma grande besteira isso, né, a gente não pegava e não morria de Covid, né. Aí, o que aconteceu? Isso que a gente tem que refletir agora. As pessoas começaram a distribuir, né. Então, olha só, a prefeitura na Paraíba oferece kit Covid, com remédios para pacientes com suspeita de coronavírus. Porto Feliz compra kit Covid, a Unimed distribui num pacotinho com presentinho kit Covid. Olha o kit Covid, ó, hidroxicloroquina, azitromicina, colecoxib e metoclopramida, né? E aí começou a vir essa onda de uso de... Primeiro foi cloroquina, depois ivermectina, enfim, um monte desse. Percebam que eu não coloquei aí a dexametasona, né? Porque a dexametasona, o artigo que saiu, ele tem de fato um possível benefício, né? Então, a dexametasona eu deixei de fora porque de fato ela tem um possível benefício. Então, ela não entra nesse contexto. Agora, essas outras medicações entram, né? Bom, e aí? Né? Eu, Diego, estou lá na porta do PS, desde março as medicações começaram a vir, aquele fuzuê, todo mundo desesperado, todo mundo morrendo, a gente tentando cuidar dos pacientes. E aí, o que eu prescrevo? O que eu devo prescrever? Né? Como que eu, que sou médico, eu que sou enfermeiro, eu que sou fisioterapeuta, eu que estou, né, fono, que mexe muito com tratamento oral, e aí, o que eu recomendo? O que eu falo para minha família? Como que eu devo agir, né, frente a essa onda de coisas que vem por aí, né? Acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, e a mais importante, isso eu vou deixar aqui bem frisado para vocês, eu sou clínico geral, gente, eu não sou infectologista, eu não sou especialista, entende? Eu não sou infectologista dos famosos. O que eu sou? Eu sou um clínico geral do SUS e eu gosto muito dos meus pacientes. Então, eu não sou o cara mais entendido de gripe da face da Terra. Só que, a partir do momento que eu estou na linha de frente e que eu sei que vou ter que atender paciente, a primeira coisa que eu preciso fazer é estudar. Eu preciso entender a doença, eu preciso entender o que está acontecendo. Entende? Então, assim, é ruim porque às vezes vocês estão na graduação, o professor fica muito assim, tem que estudar, tem que fazer a prova, mas isso não é uma pressão que vem da prova. Não sei se vocês têm, essa é uma pressão que vem da vida, né? De você estar lá, ter uma doença que você não conhece, você está inseguro e você não sabe como que você faz para se proteger, como que você faz para proteger as pessoas que você ama e como que você faz para proteger os pacientes que vão estar com você, né? Então, vou estudar. E aí, não é estudar assim, sabe? Você pode até usar o Google para saber por onde começar. Mas não é o Google que vai te trazer informação, não é o WhatsApp, não é o Facebook, não é o Instagram. O que vai te trazer informação é o artigo que foi publicado. Então, assim, eu fui atrás do artigo da cloroquina, eu fui atrás do artigo da ivermectina, eu fui atrás do artigo do ozônio. Tudo que é novo eu fui atrás para tentar entender o que estava fazendo, para tentar entender o que vinha, entendeu? Não é que alguém me contou, não é que o meu professor me contou, não é que, enfim, vizinho. Não, eu fui atrás de ler, porque eu tinha que me formar minha própria opinião. Tudo bem? Do outro lado, eu tenho um paciente que o governo manda isolar, então ele precisa ficar em casa, ele vai ter um puta prejuízo econômico e ele tá vendo todo mundo morrer. Então, de um lado, está o profissional de saúde que tem um saber técnico científico e que, em teoria, tem um saber técnico científico, mas aí só para vocês entenderem o que é a questão do dilema, né? Ainda a gente não teve uma homogeneidade, a gente ficou muito heterogêneo nesse grupo, né, de
profissionais de saúde, a gente não conseguiu ter uma orientação única. E, de outro lado, a gente tinha um paciente. E o paciente está desesperado, ele está vendo as pessoas morrerem, né? E aí ele vê na televisão cloroquina, ele vê na televisão ivermectina, ele vê as próprias empresas e prefeituras mandando dar cloroquina, ivermectina, Tamiflu. O que ele vai fazer? Ele vai falar, cara, eu tenho direito a ser tratado, eu quero essa medicação. Eu quero essa medicação. Quantos pacientes eu não cheguei lá, que eu não atendi no pronto-socorro da Unicamp, eles iam falar assim, olha, eu quero. Entende? Tipo, eu preciso, a televisão fala que funciona, então, pô, eu quero isso daqui. Isso faz parte da autonomia do paciente. O tratamento do paciente é dele, né? Ele vai tomar o remédio que ele quiser, tanto que muitos deles compraram na farmácia, né? Grande parte da população, tanto que acabou a caixa de o estoque de cloroquina nas farmácias, acabou o estoque de ivermectina nas farmácias, né? Então, assim, isso faz parte da autonomia dele. E aí você que é profissional de saúde, você deve tratar um paciente com isso? Você deve recomendar isso? Aí você tem a famosa objeção de consciência, que é um tema bioético bem importante, garantido pela resolução do CFM, em que o médico pode simplesmente se abster de dar um tratamento que ele não concorde para um paciente. Né? Quer dizer, não vou dar, eu não concordo com isso, não vou dar. Né? Assim, mesmo que ele peça. O médico não é obrigado a prescrever um tratamento que o paciente pede, e o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, não é obrigado a recomendar um tratamento que ele sabe que não funciona dentro da prática que a gente está conversando aqui, que é da prática da medicina baseada em evidência, que é a medicina ocidental. Então, vejam, a gente tem toda a crítica que a gente pode fazer com a medicina ocidental, com a medicina baseada em evidência e tudo mais. Mas, a princípio, é nessa que a gente foi formada, é essa que a gente segue. Tudo bem? Então, a gente não precisa prescrever. E eu neguei a prescrever e falei, olha, eu não trabalho com isso, eu não concordo e tal, tudo mais. Né? Por que eu falei que eu não concordava e qual que é o nosso principal foco? Porque eu tenho uma responsabilidade profissional. E a nossa principal responsabilidade profissional é com o paciente. Nós devemos advogar pelo paciente. Quer dizer, eu devo advogar pelo melhor interesse do paciente. E eu sempre soube que, durante a pandemia, o melhor interesse do paciente não era prescrever uma medicação que poderia não fazer bem e, ainda por cima, fazer mal. E isso, gente, serve para qualquer coisa. Né? Para qualquer tratamento que vocês forem fazer, né? Qualquer terapia, eu vou passar uma sonda, não vou passar uma sonda, eu vou fazer o recrutamento alveolar ou não vou fazer o recrutamento alveolar, eu vou fazer uma manobra de aspiração ou não vou fazer uma manobra de aspiração. Eu estou aqui para defender o melhor interesse do paciente. E vejam, independente de ideologia política, independente, né? Se o tratamento funciona, eu vou ser o primeiro a defender. Se o tratamento não funciona, não vou dar. E o paciente não é obrigado a saber disso. Então, quando ele vier, eu vou falar, eu não vou fazer isso por você. Isso é muito importante o paciente entender. Eu não estou fazendo isso por mim. Eu não estou deixando de prescrever um remédio, Tamiflu ou ivermectina por mim. Eu estou deixando de prescrever por você. Eu estou aqui advogando por você, eu estou aqui para cuidar de você. Né? E aí vem uma das coisas centrais da nossa discussão, que é todas essas medicações, o que a gente tem que ver primeiro? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver se elas não fazem mal. Então, a medicação que eu vou dar para o paciente faz mal? Essa é a primeira pergunta. Faz. Esse mal vale a pena? Esse possível efeito colateral compensa o ganho que ele vai ter, apesar desse efeito colateral? Vai fazer bem para ele no final das contas? Vai fazer sentido para ele no final das contas? Então, assim, a cloroquina, ela tem bastante efeito colateral. A ivermectina, na dose que eles falaram que era para dar, tem bastante efeito colateral. Todas essas medicações, mesmo a vitamina D, tem bastante efeito colateral. Né? Se a gente for pôr. E aí, primeiro a gente tem que tentar não fazer o mal. E depois a gente tem que ver qual que é o bem que faz. Eu senti falta dessa discussão durante esse período todo, porque todo mundo fala assim, mas cloroquina faz bem ou não? E eu falava assim, calma, primeira pergunta não é essa, a primeira pergunta é, ela faz mal? Faz. Segunda pergunta, faz bem? Não faz.
Cara, são 2 motivos para não dar o remédio. Fazer mal é um motivo para não dar um remédio para uma pessoa. Que você só vai fazer, você só vai dar se o bem suplantar o mal que ela faz. Por exemplo, quimioterapia. Quimioterapia faz mal? Muito mal. Muito mal. Por que a gente dá? Porque depois que da fase ruim, ela cura uma doença que vai tirar a vida do paciente. Entende? Então, esses são os princípios. Então, é isso que eu quero que vocês recrutem na cabeça de vocês. Quer dizer, sai a medicação na literatura, eu estudo, eu me pergunto, ela faz mal? Não. Tem um possível efeito benéfico, que é a dexametasona. Faz mal? Muito pouco. Tem um possível efeito benéfico? Tem. É barato? É. Eu consigo aplicar? Consigo. Pô, vamos tentar fazer. Cloroquina é outra coisa, completamente oposto disso. E aí o paciente fala, não, Diego, mas eu quero tal coisa. Eu sei, mas para o seu bem eu não vou prescrever. Para o seu bem eu não vou te dar essa terapia. Para o seu bem eu não vou te dar isso. Por quê? Porque eu sou responsável pela terapia que eu vou te dar. Eu, profissional de saúde, sou responsável pela terapia que eu vou dar para você. Entende? Então isso é uma questão chave para a gente. Essas 3 slides que eu mostrei para vocês da responsabilidade profissional, da gente advogar pelo paciente, da gente saber quando que uma medicação não faz mal ou faz bem, é fundamental. Com elas, você já resolve grande parte dos problemas das terapêuticas que não têm evidência científica, né? Mas aí, você fala assim, pô, Diego, mas eu não poderia dar esses tratamentos como experimental? Não. Porque para você conseguir dar como experimental, você teria que fazer um protocolo de pesquisa. E que esse protocolo de pesquisa precisa ter todo ele tem toda uma regulamentação atrás dela. Não é assim, a gente não sai na farmácia e pega. Entende? Então, para você dar uma medida que seja um remédio de um jeito experimental, você tem que ter duplo cego, controle, você precisa dar termo de consentimento informado. É em caráter de pesquisa, você não sai dando assim para a população. Tanto que o CREMESC fez um alerta, mas olha como o alerta do CREMESC foi tarde, né? Foi em julho, né? Esse alerta poderia ter vindo lá em março, né? São 4 meses de atraso numa pandemia, né? Entende? Esse alerta poderia ter vindo logo no começo, né? Mas e o uso de medicação off-label, né? O que é medicação off-label? Medicação off-label são aquelas medicações que eu uso, tipo cloroquina, fora do que está na bula, né? Diego, posso dar? Gente, poder, vocês podem fazer o que vocês quiserem, entende? A questão são 3 perguntas em ética, né? Eu quero, eu posso, eu devo. Será que você deveria prescrever uma medicação para gripe que foi descrita para tratar reumatismo, artrite reumatoide, lúpus? Será que você deveria fazer isso? Né? Mas, caso você faça, você, que é o médico que prescreveu, deve saber que qualquer coisa que aconteça com o paciente, a responsabilidade é sua. E aí o CRM e o CFM vai julgar os insucessos sob a ótica de você ter prescrito uma medicação off-label. Isso também vale para os tratamentos off-label, fisioterápicos, fonoaudiólogos, etc. Entende? Então, é um cuidado que a gente precisa ter, né? Você prescrever uma medicação que não é para aquele fim. Tudo bem? Então, eu acho que essa é a principal discussão que eu queria fazer com vocês. Mas por que a gente quis prescrever cloroquina, ivermectina, o ozônio, a vitamina D, né? O histórico de atleta? Gente, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quando a pandemia veio, a nossa reação emocional foi medo de uma doença que estava causando morte de todo mundo. Isso é medo, gente, medo, assim, comunitário. O mundo começou a ficar com medo. O mundo se sentiu frustrado. O mundo se sentiu inseguro e impotente. E a gente tem uma fé muito grande na ciência que não se concretizou aqui. A gente ficou muito frustrado com não achar uma terapêutica, esse negócio de não temos nada para fazer. E aí é por isso que essas medicações floresceram, né? Por isso que as medicações ganharam campo. Porque a gente estava, na verdade, a população estava desesperada. E não é só a população que estava desesperada. Todos os profissionais de saúde estavam desesperados para que a gente
fizesse alguma coisa com essa pandemia, sendo que a coisa mais eficiente sempre foi o isolamento social, e é isso que tinha que ser feito, né? A gente não consegue lidar com a frustração de ter uma doença que a gente não consegue curar, entende? Mas aí é numa dessa que tem campo para todo o resto. E é claro que é isso associado à ausência de liderança, né? A gente teve uma ausência de liderança de governo, uma ausência de liderança de OMS, uma ausência de liderança do CFM, do CRM, que foi um negócio impressionante. E aí aqui eu gosto de lembrar dessa frase, que o que mais preocupa não é o grito dos violentos, né? Nem dos corruptos, nem dos desonestos. Gente, as manifestações das midiáticas são todas gritos, né? E nem dos sem éticas. Agora, o silêncio dos bons é que preocupa. Quer dizer, as pessoas que não estão falando, as pessoas que... os órgãos de saúde, a OMS, aqueles que deveriam estar liderando a pandemia, né? Quem que lidera a pandemia? Os profissionais de saúde. Nós tínhamos que estar criando um consenso de como tratar o coronavírus. Que tem hoje uns tratamentos bem simples a ser feito, que fazem diferença na vida do paciente. Então, já terminando aqui, eu queria deixar essa frase para vocês, né? A gente não muda os princípios conforme o contexto. Os princípios devem ser aplicados ao contexto. Eu vou dar só um exemplo aqui dessa frase. Eu não vou flexibilizar as regras de pesquisa porque eu estou numa pandemia. Pelo contrário, eu vou pegar os princípios e vou aplicar nas regras de pesquisa durante a pandemia para que elas sejam feitas do melhor jeito possível. Elas precisam ser eficientes para a gente. Elas não podem traduzir o desespero, a raiva, o medo que a gente está sentindo. Tudo bem? Lembrando que a nossa profissão é para o outro e que a gente está aqui para, primeiramente, não fazer o mal, né? E sim cuidar do outro. É isso que eu queria colocar. Agora eu vou abrir para a discussão de vocês. Quero agradecer muito a Liebe. Está aí no e-mail, meu Instagram, meu Estou muito tecnológico agora. É isso, gente. Bora, tá? Agora vamos abrir para as perguntas. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aí a Nathalie Dias Costa aqui. Como profissionais de saúde, somos corresponsáveis na conscientização sobre doenças e na disseminação de informação sobre saúde, com o governo e a mídia reforçando o caminho contrário com desinformação. Como conseguimos convencer a população sobre a verdade? Muito, excelente essa pergunta, Nathalie. Assim, acho que a primeira coisa, eu vou falar uma coisa. Nathalie, você é aluna de medicina, você é aluna de fono, de físio, só para conhecer vocês. Técnico de enfermagem, lindo, ótimo, perfeito. Técnico de enfermagem é, dentre nós todos, aquele que mais tem contato com o paciente, né? Aquele que tem contato com o paciente durante o banho, aquele que tem contato com o paciente quando vai no banheiro, quando está almoçando, durante uma punção de veia, o que está lá o tempo inteiro. É para quem os pacientes geralmente contam aqueles segredos que eles não querem contar para os outros. Então, se quer descobrir alguma coisa dos pacientes, tem que trocar uma ideia com o técnico de enfermagem, porque o paciente muitas vezes não confia em você, né? Muito legal, né? Olha só, todos nós profissionais de saúde, todos nós somos formadores de opinião. É claro que a gente está num momento de mudança, né? Essa pós-modernidade em que os valores estão, como diz Bauman, fluidos, né? Mas, assim, nós somos formadores de opinião. Só que é muito difícil, às vezes, para o aluno de medicina, para o aluno de enfermagem, para o aluno de fono, para o médico, para o enfermeiro, se enxergar como formador de opinião. E a verdade é que a gente é formador de opinião. As pessoas perguntam para a gente o tempo inteiro. Por que será que as pessoas querem saber? Por que os alunos querem saber? Diego, quem que você vai votar? Sabe assim? Porque a gente é formador de opinião. A gente tem uma certa liderança nata pelo fato da gente ser profissional de saúde. Na hora que vem a pandemia, o mundo vai olhar para a gente e falar, e aí, galera? O que vocês dizem? O que a gente faz? Então, assim, a primeira coisa que a gente fez que foi muito ruim, ou que a gente deixou de fazer que foi muito ruim, e que isso não é de agora, vem de muito tempo, é que a gente é muito desunido, né? Assim, muito desunido. Se você for pegar o nosso próprio hospital, eu costumo falar, porque eu tenho muito orgulho de trabalhar no hospital todo dia, né?
Eu costumo falar para as pessoas, vocês têm noção de que a gente está chegando, quando a gente vai trabalhar no hospital, num centro de pessoas altruístas? E que, em teoria, se você deixasse uma caneta cair no chão, a próxima pessoa que estivesse lá, ela ia pegar e te dar. E, na verdade, o que acontece é que, de vez em quando, a gente leva uns esbarros e uns trupicões, e se você tentar pegar uma caneta no chão, é capaz de alguém te derrubar quando uma maca passar pelo caminho, sabe assim? Mas, cara, em teoria, a gente está num centro de pessoas altruístas, né? Então, primeiro, a gente teria que ser unido em prol de um bem comum, que é cuidar do outro, né? Então, assim, na prática cada paciente que eu pego, eu preciso informar ele. Cada paciente, olha, tem isso daqui. Só que o paciente, ele vai vir com uma reação emocional muito forte. Ele está desesperado, ele está com medo, ele está frustrado, ele está chateado, entendeu? Então, assim, o que eu preciso fazer primeiro? Primeiro, eu preciso acolher esses sentimentos do paciente para que ele consiga me ouvir. E depois eu preciso contar para ele o que tem na literatura. Mas, para isso, eu, profissional de saúde, preciso estar seguro. Então, se eu vier com um dado que é de WhatsApp para o paciente, ele vai falar, não, não é assim. Entende? Então, primeiro, o que eu preciso fazer é, eu crio um vínculo com o paciente. Um vínculo de confiança. A nossa profissão, e quando eu falo nossa profissão, é profissional de saúde, qualquer uma. Se você for fono e fisioterapeuta, enfermeiro, tiver que passar uma sonda, dar banho, a nossa profissão é uma profissão de confiança. A partir do momento que o nosso paciente confiar na gente, a gente passa a educar ele. Não é porque a gente é superior, entendam? Não é porque a gente é superior. É que no assunto doença, nesse assunto especificamente, a gente sabe mais. Eu costumo falar isso para meus pacientes. Eu falo assim, olha, assunto vida, vocês sabem muito mais do que eu. Mas no assunto especificamente coronavírus, eu tenho mais informação que você. Então eu vou te ensinar como que é. E aí eu te educo. Então, primeiro eu tenho no nível individual essa educação, essa formação de opinião. Depois eu tenho o nível sociedade específica médica, fonoaudiológica, fisioterapêutica, que é o que eu estou falando, não saiu, né? Não saiu um documento falando qual que era o passo a ser feito, né? Falando, olha, não, cloroquina não funciona e tal, sei lá. A gente tinha manifestações do reitor da Unicamp, depois de muito tempo, falando, olha, tal remédio não funciona, a gente não aplica esse remédio porque não funciona, tal, não sei o que lá. Mas as sociedades demoraram muito para se organizar e para se posicionar, porque tem um viés político muito grande, né? Mas a gente precisa começar a ter a capacidade de se organizar para a gente conseguir formular protocolos bem específicos. Essa pandemia deveria ensinar a gente que a gente precisa ter uma capacidade de organização que suplanta o nosso ego e a nossa vaidade, entende? Assim, ó, vamos juntar os infectologistas, os emergencistas, vamos fazer uma sociedade transdisciplinar e vamos escrever um protocolo e pronto. O que não pode acontecer? Não pode o governo vir falar um negócio completamente absurdo e a sociedade, aqui a sociedade não a sociedade como um todo, mas a sociedade profissional de saúde fica quieta. Isso que não pode. Não pode a gente trocar 4, 5, 6 ministros de saúde e toda a sociedade de profissional de saúde, toda a população de profissional de saúde ficou quieto com isso, entende? Isso é um negócio que não dá para acontecer, entende? Então a gente tem níveis, a gente tem nível individual, nível micro, né, aqui no nosso hospital, nível municipal, estadual e é isso, né? Acho que é assim que a gente consegue se organizar para convencer a população de que aquilo é o certo. Agora eu vou falar da minha experiência pessoal, só para acabar, Nathalie. Todo mundo que me ligou, e olha que eu vou te falar o seguinte, meu irmão é médico, tá? Formado na Universidade Estadual de Londrina e depois na USP, ou seja, um médico bem formado. Eu demorei um tempo para conseguir convencer ele de que o Covid o negócio é beber água e dormir, entende? Você não tem cloroquina, não tem ivermectina, não tem nada. Então, não desconsidere que a população, toda ela, inclusive a gente, teve muita dificuldade de lidar com a informação de que a gente não tinha um tratamento específico para o Covid. Tá? Então, eu acho que é isso. A gente não olhou para a gente mesmo e falou, nossa, estou frustrado, não estou lidando bem com essa ideia de que não tem tratamento, entende? Vamos investir no isolamento social e tudo mais, que é o que a gente deveria ter feito. Tá bom?
Então, convencer a população faz parte disso. E o compromisso com ela, né? Você tem que estar comprometido. Olha, eu vou estar aqui, eu não vou te dar o remédio, mas eu vou cuidar de você, eu vou tratar você, eu vou te dar os remédios que fazem sentido. Lá no Unicamp a gente faz isso, né? O paciente chegou lá, olha, você vai dar cloroquina? Não, mas eu vou te dar isso, 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 eu vou te internar, eu vou tentar fazer isso, aquilo. Aí o paciente rapidamente adere, né, ao tratamento. Professor, sobre isso, muitos pacientes, principalmente que eu já tive algumas aulas com os professores da medicina integrativa, eles dizem que os pacientes usam tratamentos alternativos, por exemplo, fitoterápicos, usam homeopatia, e nesse caso aqui, um pouco da mesma coisa. Por exemplo, um paciente que já chega falando que ele já tomou ele já tomou hidroxicloroquina, né, ou cloroquina, e você chega para dar um novo tratamento para ele que não seria esse que que você não acredita. E aí como que fica isso, né? Porque o paciente ele já vem com essa preconcepção que ele vai ser rechaçado, né? Porque ele tomou algo que não é comprovado cientificamente. E aí tem muito essa questão, né? Porque não é só falar que não funciona, né? Você tem que chegar e conversar com ele, porque pode haver um tratamento que bata com isso que faça alguma maleficência, né? Sim, sim. O nosso problema, João, é que a gente estuda muito pouco, a gente estuda o nosso julgamento científico em cima dos tratamentos, mas a gente estuda muito pouco o nosso julgamento moral. Então foi muito legal que você começou comentando das práticas de medicina fitoterápicas. Se você sair e falar de fitoterapia no hospital, rapidamente você vai perceber que tem muito pré-julgamento moral, muito preconceito com relação a essas terapias, né? A acupuntura, por exemplo, por anos ela sofreu preconceito e hoje a gente está vendo que funciona, né? Então, assim, o problema é que a gente não enxerga que a gente está pré-julgando esses tratamentos, né? Então, por exemplo, eu estou lá na linha de frente, estou atendendo, estou isolado e tal. Aí o paciente vem chateado, falando que tomou cloroquina, quase que numa postura de enfrentamento, né? Vamos falar assim. Cara, eu fico chateado, né? Você entende? Eu fico assim, porra, não acredito. Tá que pariu, mais um que ouviu essa merda, não tava mais falando de cloroquina. Mas, cara, nessa hora, eu preciso entender que o centro, porque quando eu fico chateado, o centro passa a ser eu, entende? Nessa hora eu preciso entender assim, Diego, você não tá aqui por você. Essa chateação não vai dar lugar nenhum, entende? Vamos em direção ao paciente. O que ele quer? O que está acontecendo? Aí, chama o paciente e fala, viu, por que você usou cloroquina? Eu sei fazer. Entendi, tá. O que você tem de saúde? Ó, eu tenho isso, isso, isso. Aí, então, ó, na prática, a pessoa que é jovem, rígida, a cloroquina vai fazer muito, muito pouco mal. A cloroquina faz mais mal para quem tem doença cardíaca, entende? Então, veja, se for um paciente que é jovem, eu vou virar para ele e falar assim, putz, você usou cloroquina. Ó, é uma opção sua, eu não prescrevo. Eu sei que para você não vai fazer tão mal. Agora, não vai fazer diferença alguma para você. E eu não focaria nisso. Você entende? O cara já, opa, ele entende que o que eu estou conversando é no melhor interesse dele. E se for um paciente que tem hipertensão, diabetes, eu falo assim, ó, no seu caso específico, a cloroquina dá muita arritmia do coração. Minha preocupação é que a arritmia mata mais do que a gripe. Aí o paciente já olha e fala, puta. Entendeu? E aí você já, claro, eu não quero isso para você. Você entende? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é, primeiro, entender que você fica frustrado quando o cara vem com esse tipo de atitude. Segundo, que o enfrentamento dele não é com você. O enfrentamento dele é com uma insatisfação com a vida. Porque todo mundo está insatisfeito. A pandemia deixou todo mundo insatisfeito, entende? Mas que não é com isso que você está lidando ali. Você está lidando com um tratamento para ele. Então, ó, você quer usar fitoterápico? Eu quero. Tal. Puta, esse eu não conheço. Então, eu não consigo nem te dizer se ele é ou não é. Você tem aí a bula para eu ler? Cara, quantas vezes eu já não fiz isso no pronto-socorro, entendeu? O paciente vem com a bula. Aí ele lê para mim, eu falo, ó, ele pode, por exemplo, tem muito fitoterápico que é diurético, né? Aí eu falo, ó, esse fitoterápico aqui, ele pode te desidratar e te fazer mal. Ou, ó, esse fitoterápico vai diminuir seu inchaço, mas tem que tomar cuidado com a água. Então,
o paciente vê que você não está pré-julgando ele, que você não está tendo um embate com ele, um enfrentamento com eles, entende? Numa dessa, aí é o que eu falei antes, né? Você cria o vínculo de confiança, porque você deu valor para a opinião dele. Uma das coisas que a gente mais sabe hoje em dia é como a gente estuda muito e tal, a gente rapidamente desvaloriza a opinião do outro e fala, você é paciente, você não manja nada, né? Isso é ruim, né? Isso é muito ruim. Não só para o paciente, né? O professor faz isso com o aluno, né? Você é aluno, você não manja nada. Enfim. E a gente tem que, na verdade, ouvir todo mundo. Entende? Quer dizer, você nunca sabe quando que um aluno vai te ensinar alguma coisa, você nunca sabe quando que o paciente vai te ensinar alguma coisa, e você tem sempre que estar preparado para estar errado. Cara, eu lembro direitinho, eu dava umas aulas em abril, maio, e alguns alunos... Diego, e se hoje a gente descobrisse que cloroquina de fato cura? Eu falo, porra, eu vou ser o primeiro. Porque o que eu mais quero é curar as pessoas, velho. Eu vou ficar chateadinho, velho. Eu vou ficar feliz de estar errado. Vai ser o erro mais feliz da minha vida, entende? Assim? Mas não aconteceu. Né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, em acolher a angústia e a ansiedade do paciente, entender por que ele está usando aquela medicação e educar ele. Só que ele só vai ser educado se ele entender que você é digno de ser professor dele, vamos colocar assim. Vocês entendem? Assim, todo profissional de saúde é um pouco professor, só que ser professor, você precisa de permissão, entendeu? Vocês me permitem dar aula. Você entende? Vocês me autorizam isso. Vocês me autorizam a invadir esse espaço intelectual, sabe? Assim, então, eu acho que é essa a questão. Se o paciente me permitir, puta, eu vou estar lá. Se ele não me permitir, aí eu não vou conseguir estar lá. Mas quando ele quiser, eu vou estar lá. Entende? Diego, me prescreve ivermectina. Não vou prescrever, porque não vai fazer bem para você. Eu quero muito. Tá bom, você quer matar uns vermes? Beleza. Então, é para matar gripe? Não. Os vermes vai, gripe não. E eu educo mesmo, cara. Eu vou te falar, eu falo, gente, ivermectina é remédio para verme. Coronavírus. É um vírus. Verme não mata vírus. Então, apesar de parecer bobo, o paciente ri e fala, pô, é verdade, como eu sou tonto. Toda vez que eu falei isso, foi essa, puta, é verdade. Onde que eu tava com a cabeça, entende? Aí logo depois eu pergunto, mas doutor, então por que todo mundo fala disso? Eu falei, não faz pergunta difícil para mim, né? Aí eu brinco um pouco, falo, se você fizer pergunta assim, é a mesma coisa que perguntar por que meu cabelo não cresce, sabe? Eu brinco um pouquinho, assim, que é pro cara ver que eu não tô chateado com ele. E o paciente entendendo que eu tô junto com ele, para ele, cara, vai sim, vai fácil, né? E aí essa questão, professor, que a questão que você colocou bem no começo do dilema. Então, nós temos os princípios da bioética, né? E a autonomia, ela é confrontada junto com a beneficência e não maleficência. E aí, como fazer essa administração de qual princípio se sobrepõe ao quê? Eu acho que essa é a dificuldade, né? Porque, por exemplo, um paciente que está lá bem e tem outros 5, que é um exemplo que aquele professor de Harvard dá, esqueci, que é geralmente um paciente que está bem e outros 5 pacientes que precisam de transplantes. Se não matar esse paciente, transplantar os órgãos, não vai fazer bem para 5 pessoas e versus a maleficência de um. Então, como fazer esse contraponto, né? Porque você não vai matar o paciente. Então, né? Mas é isso também, né? Porque você está gerando uma beneficência a custo de uma maleficência, né? Mas a que custo, né? Só não... mas eu entendi. Eu entendi o que o João perguntou. João, a ética principialista, que é a dos princípios beneficência, maleficência, se vocês tiverem curiosidade, eu recomendo que, assim, eu acho que a Liga precisa extrapolar os limites do currículo, né? Então, eu vou já aproveitar para deixar uma sugestão aqui para vocês, mas é só uma sugestão, tá, gente? Que, assim, a gente tem principalmente a ética do cuidado e a ética das virtudes entrando como um complemento à ética principialista, justamente porque a ética principialista não consegue responder a todos os dilemas, né? E você não consegue encaixar tudo em princípio.
Eu, particularmente, gosto muito da ética do cuidado e da ética das virtudes, porque ela mexe com os valores, porque por trás de cada princípio você tem valor. Mas, independente, você vai ter que hierarquizar qual que é o valor que você vai escolher naquele momento. Isso é muito difícil de fazer, né? Mas a minha primeira sugestão, por exemplo, num exemplo como esse, é se você tiver que tomar uma decisão por alguém, tome pelo indivíduo primeiro, não pelo coletivo. E, se possível, não tome decisão pelo coletivo e pelo indivíduo ao mesmo tempo. Então, essas situações que eu vivo no pronto-socorro, por exemplo, eu estou cuidando do paciente e, de repente, eu tenho que internar, só tenho uma vaga, eu tenho 3 pacientes e quem eu não internar vai morrer no PS. Né? Não era para eu estar decidindo, porque eu estou lá na linha de frente cuidando, entende? Era para ter um outro órgão que regula leito que faz isso, entende? Por isso que hoje a gente tem, nesse caso, um órgão que regula a doação de órgãos e tal. Porque eu que estou cuidando do paciente, eu não devo fazer esse tipo de decisão, né? E aí a pessoa que está de fora, ela decide. Só que aí a pessoa que está de fora, ela vai decidir baseado em número, né? Olha que dificuldade, né? Mas ela vai ter que escolher qual que é o valor que ela vai escolher defender naquele momento, você entende? O princípio. Mas eu acho que, já deixando aqui uma pitada de curiosidade para vocês, né, que é, olha, a ética principialista, ela não é o suficiente para resolver todos os dilemas. E eu deixaria como sugestão a gente estudar bastante os valores, né? Qual que é o valor que eu vou preconizar aqui ao tomar a decisão por esse paciente? Né? Então, fica aí essa sugestão para vocês. Depois, se vocês quiserem, João, ou até acho que a Tayane que tem o meu celular, eu mando uns artigos curtos falando sobre por que a ética principialista não seria o suficiente e tal, mas eu acho que refletir sobre como hierarquizar os princípios é um treino bem importante para decidir, né, como que toma uma decisão, né, ética, né? Sim, obrigado, professor. Professor, Aí, eu queria ler o comentário da Yumi, Claro. que ela tinha perguntado sobre convencer, né? E você já respondeu, mas ela fez um comentário que eu achei interessante. O caso da cloroquina me lembra muito daquela fosfoetanolamina, em pacientes com câncer esperando que ela fosse a salvação, que talvez ninguém tivesse dado para eles. Isso, lembra muito mesmo, Yumi. Na verdade, lembra o Tamiflu, lembra toda vez que a população está desesperada, infelizmente, se a gente deixar, por isso que eu gosto muito do termo a gente tem que advogar pelo nosso paciente, vai ter gente que vai querer ganhar dinheiro com isso, entende? Isso é muito triste, mas é uma realidade, né? Alguém ganhou muito dinheiro com a cloroquina, se não foi dinheiro, foi poder, né? Não é à toa que, entende, assim, que os governos começaram a se degladiar pela cloroquina. Não era a cloroquina, né? Era interesse político, era o viés político que a discussão gerava, os interesses por trás e tal. Então, por isso que eu acho que a gente, profissional de saúde, a gente tem que entender que uma das nossas missões é defender o paciente. Né? Hoje está tendo essas campanhas aí, Defenda o SUS e tal. Eu realmente acredito que, como coletivo, o SUS funciona, mas porque eu estou defendendo o interesse do meu paciente individualmente. Não sei se vocês entendem. Assim, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que defender os interesses do nosso paciente. Caso a gente se omita, aí abre brecha. E a empresa farmacêutica vai vir, a empresa e a política vai vir, o jogo de poderes vai vir, e aí vira esse negócio. E a brecha do desespero, né? Do desespero, né? Assim, é interessante para quem está em cima, para quem está tomando as decisões, que fique todo mundo com medo, né? Se as pessoas não tivessem com medo, ninguém ia usar cloroquina. Se as pessoas não tivessem com medo, elas não iam usar. Bia, eu também tenho dificuldade de ler. Fósforo. Então, isso aí. Então, é isso. Depende do medo, né? Sabe que as pessoas estão desesperadas e tal. Então, isso é muito ruim, né? É muito ruim mesmo. Que é outra discussão que levanta, né? A gente não sabe lidar com a morte direito, né? Então, acho que é mais isso aí, Bia. E foi muito legal esse comentário, eu gostei muito. professor, só mais uma coisa que você falou, que a classe de médicos e profissionais de saúde como um todo é desunida. E aí essa questão, né, porque a gente chegou a ver enfermeiros morrendo muito, né, acho que fizeram até um protesto lá perto da Praça dos Três Poderes, e
Isso é complicado, né? Porque enquanto tem alguns médicos que estão na porta de frente, outros médicos se deram o luxo de não ficar, né? Sim. E como fazer para que a classe médica, a classe dos profissionais de saúde se tornem, quer dizer, né, não uma solução mágica, né? Porque não existe, mas algo a longo prazo para a gente pensar sobre isso, sobre como unir essa classe. Eu acho que o principal, isso que você falou é verdade, né? Teve muita gente que meio que se aproveitou para sair. Eu não gosto muito de usar se aproveitar, mas assim, todo mundo teve muito medo, viu, João? Muito medo mesmo. Assim, eu tive medo, eu tive muito medo de ficar doente, e tanto que eu não fui ver minha família por 4 meses e tal. Mas assim, eu acho que a primeira coisa é lembrar por que a gente está lá, né? A gente não está lá por nós mesmos, a gente está lá pelo nosso paciente. E parece muito a gente ficar tocando nesse ponto, mas a grande verdade é que às vezes a gente se esquece que a gente está lá por outro. Ao ponto de eu, às vezes, chegar no PS e falar, viu, vocês lembram que eu estou aqui para defender meu paciente, né? E que o paciente é a coisa mais importante. E as pessoas ficarem ofendidas com isso. Como se eu estivesse desmerecendo o outro profissional. Eu não estou desmerecendo o outro profissional, mas a nossa missão lá é o paciente, assim, né? Agora, uma coisa muito prática, João, por exemplo. Eu, em abril, maio, eu dei umas aulas sobre alocação de recursos escassos na pandemia. Ou seja, vamos supor, eu tenho, sei lá, pouco leito de TI e uma população para internar. A gente publicou no New England, a gente, como sociedade, que todo mundo que estava envolvido no trabalho da saúde deveria ter prioridade no atendimento de Covid. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, o engenheiro que está arrumando ar-condicionado e tal, todos esses têm prioridade para leito. Então, se eu tiver um leito, 2 pacientes sim, igual condição, um for de profissional de saúde, o outro não for, ou profissional de saúde é quem vai receber o leito. E qual que é a lógica disso? É que o profissional de saúde, se ele estiver doente, ele não vai conseguir atender a população. Essa é a lógica, né? Então, eu preciso cuidar do meu profissional de saúde para que ele consiga cuidar da população, porque senão a população vai ficar refém e vai ficar sem cuidado. Essa é uma medida muito simples, mas que já mostra o quanto que eu quero cuidar dos meus irmãos, vamos colocar assim, né? Dos meus irmãos de profissão, você entende? E isso une. Então, eu acho que a gente deveria ter mais tipos de propostas, de princípios e de leis e de decretos e de protocolos em que mostrasse a nossa real preocupação um com o outro. Do médico com os outros profissionais de saúde e dos outros profissionais com o médico. Por exemplo, no nosso HC, a nossa equipe deve estar hoje num total com 4 ou 5 fisioterapeutas. Sabe assim, no hospital? E a gente tem 1 zilhão de médicos no hospital. Por que os médicos não estão brigando para que o hospital contrate mais fisioterapeuta? Pelo fisioterapeuta e pensando no melhor interesse do paciente. Você entende? Isso une as pessoas, isso une as classes, as sociedades, vamos colocar assim. Eu brigar por uma melhor condição de trabalho do técnico de enfermagem, porque eu entendo que não só ele merece, ele é digno de receber, como para o meu paciente vai ser melhor, vai unir a gente. Então eu acho que a gente tinha que estar mais presente nas lutas um dos outros, porque isso vai fazer bem não só para o outro, mas como para o paciente, entende? Eu acho que essa seria, mas assim, eu acho, tá, João? Eu acho que esse seria um jeito bem prático de demonstrar compaixão com um profissional de saúde e levaria a gente a se unir, entende? Enquanto isso, a gente fica só, tipo, qual que é a minha parte? Eu não acho que a gente tem que parar de falar qual que é a minha parte, mas, todo mundo tem que ter uma parte, brigar por salário mais justo para os outros, né, assim, tem uma discrepância muito grande de salário entre o médico e os outros profissionais. Então, você ter essas lutas, eu acho que une bastante, tem uma chance de unir, né? Mas aí eu não sei, eu precisaria ouvir os outros profissionais para ver o que eles acham dessas propostas, né? Eu acho que é um caminho, não sei. Não, sim. É um princípio, é o de tudo. Gente, então, como não tem mais perguntas, né? Ninguém mais se pronunciou. Então, vou agradecer ao professor Diego por ter vindo aqui, ter aceitado. Calma aí, João. A Vitória mandou... Calma aí. A Vitória mandou uma pergunta. Ela pergunta assim: professor,
Como estão os prontos-socorros nessa época de pandemia? Em tempos normais é sempre bem lotado, macas bem juntas. Como está nessa época? Vitória, a gente foi falar de recurso escasso só durante a pandemia, né? O que é bem estranho. Eu trabalhei com recurso escasso, estou no pronto-socorro há 10 anos. Há 10 anos. Nunca teve leito para todo mundo. É impressionante como que agora teve. Agora a gente está numa fase de transição, a gente está numa fase de... eu vou usar a palavra desmonte, mas não no sentido negativo, tá? A gente está numa fase de desmonte da estrutura que a gente montou para o Covid. Então, hoje eu recebi um documento do hospital falando que a gente não vai mais ter enfermarias específicas para cuidado de Covid. Então, a gente está já começando a diluir a estrutura que foi montada para Covid. Então, agora a gente deve voltar para aquele alto número de pessoas que não são Covid. Qual que é o problema? Na minha opinião, tá, Vitória? A gente está desmontando mais rápido do que o número de pessoas infectadas, entende? Uma pessoa infectada que chega, ela pode infectar todo mundo. Então, a gente vai passar por uns meses agora desafiadores. Vocês devem ver um número platô ou até um pouco mais alto de gente infectado, mas não vai aumentar tanta mortalidade, porque a gente consegue internar as pessoas, sabe? Mas deve infectar mais, porque agora a gente está desmontando, né? Não tem mais hospital de campanha, as enfermarias não estão mais todas voltadas só para o Covid, até porque o hospital não aguenta mais. Então a gente está nesse movimento de retomada das pessoas, que elas estavam com medo de ir para o hospital, né? Então os protocolos vão voltar a encher de gente que não foi nesses 4 meses no hospital. Então, lentamente a gente deve ver a demanda aí aumentando. E um resquício resquício que eu falo assim, um número ainda pequeno, mas um número de afluxo de gente com Covid. E é isso. Muito obrigado, professor. Boa noite. Obrigado, boa professor. noite. Muito Obrigado, boa aula. viu? Obrigado, Bia. Obrigado, Tayane. Obrigado a todo mundo. Saudades. Boa, muita saudade de vocês. E precisando só falar aí, que eu mando os artigos, que eu puder ajudar a enriquecer a liga de vocês, só falar aí, tá bom? Obrigado mesmo. Muito obrigada, professor.